Olá, tudo bom? Meu nome é Adriane Boeri. Hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória profissional, de como aconteceu a minha transição de carreira e contar um pouco mais para vocês da minha vida, do meu histórico profissional, enfim. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de RH, formei em administração com ênfase em RH, fiz pós-graduação em pedagogia empresarial, porque eu já sabia que a minha vida era estar com pessoas, desenvolver pessoas, e sempre planejei tudo na minha vida conforme as coisas que eu queria trabalhar. Então, se eu estava ali focada na área de treinamento e desenvolvimento, minha pós-graduação em pedagogia. Depois fui trabalhar um tempo com a área de qualidade, mais voltada para a área de administração, de recursos, enfim, de projetos, e aí fiz outra pós. Enfim, tudo muito planejado, tudo muito organizado. E com isso fui tendo muito sucesso na minha carreira, fui construindo uma trajetória muito bacana. Me orgulho das empresas que eu passei, do trabalho que eu fiz, das pessoas que eu desenvolvi, dos líderes que hoje eu vejo ascendendo cada vez mais em projetos, em grandes empresas, e saber que eu fiz parte daquilo. Enfim, tudo muito sempre planejado, organizado. Minha vida sempre trabalhei muito, sempre fiz questão de ser muito comprometida, acho que além do que esperavam inclusive de mim, porque a ideia era que eu pudesse entregar mais do que eu sabia que esperavam de mim. Então eu me exigia mais do que de fato a empresa me exigia, e sempre trabalhei demais, 12, 14 horas por dia. Nunca soube administrar qualidade de vida com o trabalho em si, então sempre muito focada em trabalho, sempre muito focada no resultado que eu ia gerar daquela atividade que eu estava desempenhando. E trabalhei demais a ponto de ter uma saúde debilitada, não cuidava de mim, então constantemente tinha dor de cabeça, constantemente dor nas costas, e de fato não cuidava de mim, né? Não tinha um olhar para minha saúde física e nem para minha saúde mental. E com isso continuei trabalhando muito. Eu sabia, mas não me dava conta, não sabia como mudar aquilo, e fiquei grávida, né? Já era casada há alguns anos, já estava com meu marido há muitos anos, e fiquei grávida. Não diminuí meu ritmo de trabalho, não digo que aumentei, mas enfim, mantive aquela rotina doida, enlouquecida de trabalhar muito e continuar não cuidando de mim. Lógico, fiz meu pré-natal, fiz tudo certinho, mas não dei a atenção devida para o bebê que eu estava gerando. Com isso, eu tive um parto prematuro, lógico, por outros milhões de consequências, outros milhões de motivos, mas tive um parto prematuro. Alice, minha filha, nasceu de 28 semanas, então para quem não sabe, o normal, a média são 38 semanas. Ela nasceu com 10 semanas a menos, 2 meses e meio a menos do que a gente esperava. Foi um parto difícil. Eu fiquei internada, eu fiquei quase um mês no hospital, ela ficou 3 meses. E durante a minha licença maternidade, a gente teve o diagnóstico da paralisia cerebral. E aí, não era só mais a minha saúde. Eu tinha que me preocupar com a saúde de outra pessoa, que é a minha filha. Voltei a trabalhar depois da licença maternidade, dividindo os meus cuidados com ela, levando a médico, a consulta, terapia, e continuava não cuidando de mim. Isso, infelizmente, eu ainda não tinha caído a minha ficha. Depois de algum tempo, eu não aguentava mais, eu já não entregava mais o que eu sabia que eu podia entregar. Eu continuava numa rotina, diminuí um pouco, mas continuava numa rotina muito estressante, muito focada, já não mais pensando tanto num sucesso profissional, numa carreira, até porque eu já tinha ela consolidada, né? Mas pensando em tudo que eu podia proporcionar para Alice, né? Se eu estava trabalhando ali, era para proporcionar algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de terapia para ela. Mas eu já não estava dando mais conta. Mudei de empresa, achando que pudesse ser empresa, e aí continuei
me vendo nessa situação de como é que eu vou fazer isso? Porque minha saúde continuava a não ser cuidada e eu continuava precisando de atenção. E aí, conversando com uma amiga, que é a minha atual sócia, Giovana Andrade, da Andrade Boéria, a gente conversando sobre qualidade de vida, o quanto era importante a gente se preocupar com isso. Ela tinha acabado de ter um filho, também com filho pequeno, a gente sempre se preocupa com tudo que a gente precisa dar para ele em termos de educação, de acompanhamento, enfim. E aí a gente falando sobre isso, e assim, qualidade de vida não era se preocupar em trabalhar menos. A ideia não era trabalhar menos. A ideia é muito pelo contrário, era ter flexibilidade, era ter autonomia, era ter a liberdade que a gente pudesse acompanhar nossos filhos, ter saúde, cuidar da gente e ainda assim produzir e continuar fazendo aquilo que a gente tinha como propósito de vida, que é desenvolver pessoas, é contribuir com o próximo. E aí a gente conversando, a gente passou por alguns processos de transformação, eu participei de um processo de coaching, eu fui uma coachee, e dali, além de todo o processo de autoconhecimento, além de todo o processo de transformação, da mudança mesmo de mentalidade, percebemos que alguma coisa tinha que mudar. A princípio a gente ficou meio assim, poxa, a gente vai abrir uma empresa, mas a gente não tem característica de uma pessoa empreendedora, sempre trabalhamos em empresa, né? Temos nosso FGTS, nosso 13º, a estabilidade, a dita estabilidade, enfim, aquele salário fixo, né? Que a gente pode calcular nossas contas. E esse foi o primeiro grande sabotador, porque a gente não imaginava que pudesse ser alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa diferente do que a gente estava fazendo. Enfim, continuamos nos capacitando. Eu fiz um curso que de fato assim mudou toda a minha mentalidade, mudou a minha trajetória. Enquanto isso eu me planejava, apesar de ter acontecido algo que não foi planejado, que foi o parto prematuro da Alice, eu continuava tentando me planejar. Até que um dia eu falei, chega, é o suficiente e vou sair da empresa que eu tô, vou sair desse cargo formal, da estrutura formal, na qual eu sempre, eu trabalhei, sempre me dediquei, e vou, de fato, abrir a minha empresa. Vou fazer com que eu sei fazer, continuei sabendo o que eu ia fazer, qual era o meu propósito de vida, qual era a minha essência, que é contribuir com as pessoas, é fazer essa transformação na vida de pessoas, seja em desenvolvimento de competências, seja na transição de carreira, o que fazer depois do que eu estou fazendo agora. E aí tomei a decisão. Não foi da noite pro dia, parece muito fácil, falando assim. Eu decidi, larguei, pedi demissão e no dia seguinte estava trabalhando na minha empresa. Não foi fácil. Eu planejei muita coisa não foi planejada e aconteceu, e vai continuar sendo dessa forma, porque a gente aprende que exatamente isso, algumas coisas a gente coloca na rota e outras a gente tem que recalcular a rota porque alguma coisa aconteceu de diferente. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa mais plena, mais leve, hoje eu cuido da minha saúde. Hoje eu posso acompanhar muito mais de perto, em todas as consultas, terapias, a Alice, que isso sem dúvida nenhuma, foi um diferencial. E consigo produzir, continuo produzindo e continuo fazendo o que eu gosto, seguindo a minha missão de vida, que é contribuir com outras pessoas, ajudar elas no caminho da carreira, profissionalmente. Então, assim, todas as decisões que eu tomei, entre altos e baixos, e que vão continuar sendo altos e baixos, tudo foi muito positivo, de verdade, foi recompensador. E é isso que eu queria contar para vocês, um pouco da minha história, de como é que foi essa transição de carreira. Espero que eu possa contribuir, inspirar vocês de alguma forma. Escreva aqui nos comentários, caso tenha alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, alguma pergunta. Vou ter o maior prazer de responder, vou ter o maior prazer de me comunicar com você. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo, até o próximo papo.